Chegamos ao quarto tópico da nossa lição que vem nos trazendo o tema Jesus morreu minha morte. E nesse quarto tópico vamos estudar acerca da perfeição. Descreva a vida de Jesus enquanto esteve na terra. Olha, irmão Luzirley, e também os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando aqui, a nossa lição de hoje, que é uma lição muito importante, Jesus, ele deu um grande exemplo de humildade. Inclusive, ele, em época nenhuma, em tempo nenhum, ele quis tornar-se maior ou ser grande aqui, né? De acordo com o texto bíblico de Filipenses 2, ele diz assim, que sendo em forma de Deus, a última verso 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, a vida de Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ela foi pautada pela humildade. Né? E todas as pessoas que têm esse caráter de humildade, é um dos sinais que ele realmente tem uma experiência com Cristo. Né? Quando a pessoa é exaltada, se exalta a qualquer momento, ele está externando aí um tipo de justificação própria, né? Justiça própria. Então, esse é um ponto importante. Agora, o outro comentário que eu coloquei aqui, como base, diz que a vida de Cristo, enquanto esteve aqui na terra, foi uma vida de obediência também à lei de Deus. Ele obedeceu a palavra de Deus. E como o sacrifício em nosso favor foi completo, também deve ser completa a nossa restauração da mancha do pecado. Exato. Muito bem. Então, a vida de Cristo em todos os pormenores nessa terra foi uma vida de lutas, né? De dores. Desde a sua infância, ele suportou ali a perseguição, o bullying, diversas situações que o inimigo trouxe sobre ele. Ele pertencia a uma família extremamente humilde, né? E nesse contexto foi que ele viveu esta vida de perfeição neste mundo, sendo o nosso modelo, sendo o nosso exemplo, e suportando todas essas coisas para que também fosse o sacrifício perfeito, né? Esse ponto, por exemplo, da humildade, inclusive até mesmo onde Jesus foi criado, né? Então, quem conhece o estado de Israel sabe muito bem que Nazaré fica na região da Galileia, e era de uns lugares mais humildes na época, onde Jesus foi criado. E alguém chegou a dizer, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque tinha também era como se fosse certas cidades hoje aí que tem muita violência e tudo, né? Agora... O pecado se proliferava na rua, né? Ou seja, era um ambiente bastante hostil. E quando nós, às vezes, pensamos de que, como seres humanos, somos muito impactados pelo meio em que vivemos, aí nós vemos Cristo inserido nesse ambiente e crescendo incontaminado, se desenvolvendo sem se contaminar com essa corrupção. Inclusive, irmão Luzirley, aqui, quase no final da notinha, diz assim, nunca existiu um só ser em nosso mundo que odiasse o pecado com um ódio tão perfeito quanto a Cristo. Mesmo vivendo nesse lugar de corrupção de tudo, mas ele não se contaminou, ele odiava, né, o pecado. E ele chamava o pecado pelo nome. É interessante essa frase aqui, porque ela sustenta o pensamento de que o pecado não estava no coração de Cristo. Não. Porque nós, como seres humanos, não temos essa condição, a não ser após a nossa conversão, a nossa entrega a Cristo, né? Exatamente. O ser humano, ele flerta com o pecado. O ser humano, ele... corre atrás do pecado. Corre atrás do pecado. É isso aí. Ou quando não está correndo atrás, os olhos ficam cheios quando vê o pecado e tal. Fala, não, aquilo é errado, mas, poxa vida... É bom, pecar é bom demais, Então, né? o ser humano é assim.
Mas Cristo, ele manifestava em si um sentimento completamente oposto, porque o pecado não tinha lugar nele, não existia tendências ao pecado em Cristo, mas existia o oposto, que pela inspiração então é revelado como um perfeito ódio aí ao pecado. O pecado é o maior inimigo do ser humano, né? Descreva o nível da perfeição de Cristo. Pergunta B. Qual que era o nível da perfeição de Cristo? O quão perfeito foi Cristo? Quantos por cento da sua vida ele conseguiu viver em perfeição? Será que 50%? 100%. 99,99%? 100%. Completamente. 100%. Inclusive, e Jesus, ao herdar a natureza humana, ele conhece a natureza, as nossas fragilidades também. Né? Porque hoje nós somos tentados, bom, eu sou uma pessoa perfeita, eu obedeço. Mas quando olha o outro cidadão lá que está numa situação difícil, como é que a gente olha esse cidadão, né? Esse dia eu estava observando aqui na rua, né? Pessoa que mora há 30 anos na rua. E alguém disse, olha, essa senhora aí, há 30 anos atrás, ela era a moça mais bonita que tinha aqui. Né? Hoje, olha como é que está a situação dela. Aí eu fiquei pensando assim, como que Jesus vê a situação dessa pessoa? Será que ela é diferente daquele que se acha bom? Qual é o tratamento de Jesus para com essa pessoa, para aquele que está numa situação bem, melhor, ou para essa pessoa? Isso é muito importante. Então, Jesus, ele tinha esse caráter de observar todas as pessoas e lutar até o último momento para salvar. Isso aconteceu lá na cruz, né? Com Dimas. Dimas era um ser desprezível, um assaltante, ninguém gostava dele. Aí Jesus, quando ele viu o exemplo, a experiência de Jesus, o que ele disse? Olha, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Quer dizer, ele já tinha algum conhecimento sobre Jesus. E Jesus ali poderia ter dito, não, você é um ser... Não tem mais oportunidade, você já está aqui morrendo. Aqui dali é um grande exemplo de misericórdia, de amor, né? Poderia ter dito, você só está falando disso porque você está pregado na cruz e não tem mais o que fazer por você mesmo. E ele diz assim, em verdade te digo agora, hoje, né? Estarás comigo no paraíso. Será que Dimas vai estar com Jesus no paraíso? Lógico, sem dúvida. Sim. Muito bem. Ainda um aspecto a considerar aqui sobre esta vida perfeita de Cristo. A nota, ela comenta, nos traz já uma reflexão aqui sobre a questão de que Cristo, ele teve essa vida sem pecado e não a teve apenas para ser o Cordeiro Imaculado de Deus para o sacrifício, né? Mas também para ser o nosso modelo, o nosso exemplo. Então, a partir do momento em que nós também pegamos nas mãos da divindade, isso através do processo da conversão, né? Existe essa descrição de que, então, o caráter de Deus agora também toma posse de nós, né? Então, esse poder sobrenatural, somos participantes dele e podemos também resistir à semelhança de Cristo. Lógico. Nós, por nós mesmos, jamais vamos conseguir. Mas quando entregamos a nossa vida a Cristo, muita coisa muda. Dentre elas, a purificação do nosso coração e o receber em nós o poder, força, para sermos vitoriosos também sobre o pecado. E ainda, irmão Luzerley, falando sobre a lei, que às vezes nós a consideramos como algo muito pesado, Deus jamais colocaria nas costas de um pecador, né? Como se eu, por exemplo, você tem filho pequeno, você pode colocar um saco de cimento nas costas de um menino de 8 anos? Acho que nem eu carregaria. Está vendo aí? Então, será que Deus, como ser misericordioso, ele ia colocar uma lei, um peso tão grande nas costas de um ser humano pecador, doente e tudo? Como é que ele ia fazer isso aí? Jamais, né? Não poderia. Então, foi demonstrado aí que pela
cooperação com a divindade, os seres humanos podem alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Outra coisa. Exato. A perfeição de caráter dentro da nossa esfera, mesmo pecadores, pode ter. Eu me lembro quando eu trabalhava lá em Minas Gerais, nós estávamos dando um estudo bíblico dentro de uma casa ali, e tinha 2 bêbados conversando lá fora. E ali naquela cidade tinha um homem, tinha um irmão da nossa igreja, que era um exemplo de cristão, né? E nós observamos que os bêbados estavam prestando atenção na nossa conversa, né? Na pregação. E de repente um bêbado diz assim, olha, aqui tem um homem que ninguém pode falar mal dele. Aí falou o nome do irmão lá, né? Esse irmão já faleceu, o irmão José Barros, né? Já faleceu, era um exemplo de cristão. Então você vê que dentro da esfera humana, né? Mas fulano de tal, Beltrano, é que esses caras não são crentes não, né? Exato. Interessante, importantíssimo. E um último aspecto, eu já tinha mencionado o último, mas agora sim o último. À medida que o irmão estava comentando, eu lembrei de mais um aspecto aqui a ser mencionado, é que nós já mencionamos na lição de que Jesus, ele não tinha tendências ao pecado. Alguém pode julgar. Então, Jesus tinha essa vantagem. Mas já apresentamos também que o ser humano, quando entrega a sua vida a Cristo, ele alcança a vitória porque ele se torna participante da natureza divina. Mas existe um outro aspecto também, mais relacionado a Cristo em si, é que Cristo teve que suportar provações e tentações que nunca ser humano algum teve que suportar. Porque Deus, o apóstolo Paulo escrevendo, ele menciona que Deus ele não permite que sobrevenha a nós, seres humanos, provação que não possamos suportar. Está escrito. E juntamente com isso, ele nos dá... a aprovação e da força, né? Ele ainda dá a força, nos dá o escape. Essa é a promessa da palavra de Deus. No caso de Cristo, ele teve que suportar provações muito superiores. Porque se Deus percebe no Luzirley que se chegasse até mim determinada provação, eu não resistiria, Deus não permite. Exatamente. Claro, ele me coloca num processo, né, para que eu seja fortalecido dia após dia, até que chega um ponto de repente, esta provação, se vir a acontecer, eu já estarei fortalecido o suficiente para resistir. Mas Deus não o permite assim de uma forma sem que, na sua percepção, eu de fato resista. Com Cristo, então, o Filho de Deus, nosso modelo perfeito, aquele em quem não existia tendências e propensões ao pecado, Satanás agiu diretamente. Ele não confiou aos seus anjos a incumbência, porque não é Satanás que nos tenta diretamente, né? Quando nós falamos Satanás está me tentando, nós estamos falando dos seus agentes, porque Satanás não é onipresente para estar tentando alguém lá na China, estar me tentando aqui nesse momento, mas ele tem seus agentes. Os seus anjos. Talvez em algum momento ele esteja fazendo essa obra diretamente, tentando, né, fazer essa obra diretamente em nossa vida, mas também temos a proteção de Deus e todo o cuidado que mencionamos. Mas em relação a Cristo, ele agiu diretamente. Foi Satanás que esteve lá no deserto, foi Satanás que muitas vezes esteve no meio da multidão Esteve no Getsemane, no meio da multidão, para incitar a multidão contra Cristo. O próprio Satanás estava agindo ali junto aos líderes judeus para tentar desfazer e destruir a obra de Cristo. Mas em todas as situações, em todos os ataques que Satanás tentou contra Cristo, ele foi vitorioso. Cristo foi vitorioso, né? Satanás perdeu. Então, os ataques do inimigo contra Cristo foram muito superiores àqueles que chegam até nós. Então, se talvez alguém acha que existia alguma vantagem em Cristo pelo fato de ele não ter tendências ao pecado, espera aí, não é bem assim. As tentações sobre Cristo foi numa proporção muito maior. E a nós ainda tem a promessa que nós já mencionamos, né, que o apóstolo Paulo menciona, de que Deus não permite que nos sobrevenha a tentação que nós não possamos suportar. E junto com a tentação ainda, Deus nos dá
o escape, nos dá força, poder para que possamos resistir. Sobre ainda a tendência, é muito importante a gente sempre falar que, apesar de Cristo não ter tendência, que é desejo, aquela vontade de pecar, mas ele não usou essa é a parte divina de Cristo. A Cristo sua era divino própria humano. divindade, né? Ele não usou a divindade em momento nenhum para salvar a humanidade. Né? Ele se agarrou no poder do Pai. Exatamente. Na mesma relação que eu, o irmão Guidini e você podemos ter também. Exatamente. Nos apoderar do poder divino para resistir às provações. Assim fez Jesus. Ele tinha o poder para fazer isso, mas se ele fizesse isso, Satanás o teria acusado e o seu sacrifício seria completamente invalidado. Mas ele não fez, e é por isso que o sacrifício de Cristo é válido, e é por isso que nós temos a certeza e a garantia da E como a natureza humana, ele disse, olha, Satanás não viu em mim nenhum erro. Será que o ser humano pode falar? Satanás nada tem em mim. Nada tem para me acusar. Né? Que coisa impressionante. Então, Satanás poderia dizer, não, mas porque você usou a divindade. Mas ele nunca disse, porque Cristo não usou. Se tivesse usado, teria tido essa acusação contra Cristo. Teria. Mas não teve. E o irmão mencionou, né? Cristo teve a sua vida durante seu ministério. Às vezes fazemos uma leitura mais básica, achando que não houve um processo de investigação, talvez bem acurado, né? Mas teve. Os inimigos de Cristo estavam ali atentos, misturados no meio do povo, tentando achar qualquer brecha, qualquer situação. Tanto é que quando eles apresentam diante do julgamento ali as suas justificativas, nós percebemos que são justificativas completamente aleatórias. Não, é porque ele disse que vai destruir o templo e depois de 3 dias vai ser construído. Esse cara é doido. Ou seja, Cristo estava transmitindo um ensinamento espiritual através dessa sua afirmação, mas eles tentaram usar esse argumento para acusar Jesus de que ele era alguém que precisava ser punido. Ou seja, eles não conseguiram. Não, ele não, inclusive... Só fechando o pensamento, houve um escrutínio, ou houve uma busca minuciosa na vida de Cristo para tentar achar um erro. Irmãos, se alguém fizer uma busca minuciosa na minha vida e não preciso pensar muito tempo, eu mesmo fazendo essa busca em mim mesmo, já vou perceber tantos erros, e quem convive comigo pode atestar quantos erros o Luzirley tem. Precisa vencer, precisa crescer. Não precisa ficar 3 anos e meio procurando ali nas minúcias para encontrar erro. Basta passar talvez alguns minutos ou pouco tempo e já vai descobrir quais são alguns dos meus defeitos que estou lutando, batalhando contra isso. É verdade. Jesus foi perfeito, porque Satanás nada tinha nele. E ele, inclusive, disse, olha, sede perfeitos, a palavra de Deus, os evangelhos lá, né? As cartas, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, nesta palavra, o texto quer dizer que nós podemos alcançar essa perfeição. Isso. Em Cristo, né? Em Cristo Jesus.